Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Sejam todos bem-vindos de volta. E nós não podemos perder a oportunidade, porque é evidente, não tem como você perder a oportunidade, já que essas pessoas estão dando todas as oportunidades para que a gente possa falar sobre esses assuntos. Mas precisamos, além de falar sobre os assuntos, precisamos encontrar homens para que possa colocar em prática e não simplesmente ficar sobre essa onda, né? As pessoas estão aí aproveitando também essa onda de rumor ou de rumores. Ela também dá aos deputados, entre aspas, de esquerda e de direita, grandes oportunidades para que possa, no pleito seguinte, serem eleitos. Eu não vejo uma outra oportunidade para que as pessoas não possam fazer seu marketing, para que possa, no futuro, ter a sua eleição garantida. Uma das coisas que temos que observar quando estamos fora do que podemos dizer Constituição, é que o Estado de Direito e o Estado Democrático, ele não funciona. Não tem a menor condição. Nenhuma. Passa a ter um desequilíbrio na sociedade, né, porque essa já está esfacelada, dividida por classe. Então, quando na prática da democracia, ela é esfacelada, isso quer dizer que nós estamos dentro de uma linha paralela do artigo 3 do inciso 4, ao qual todos têm que ser amparados sem discriminação de qualquer maneira, seja cor, raça, sexo, não importa. Quando a democracia ela é dividida em classe, o artigo 3 da nossa Constituição acabou, dando assim o que podemos chamar complementação, uma PL, sabe? Projeto de lei, que está em enfraquecer mais ainda a Constituição. Ao invés de simplesmente pôr em prática a Constituição, nós só encontramos pessoas querendo emendar projeto de lei, quando não nós temos regulamentações do Executivo, estão regulamentando através de um processo, de algo interminável que nós estamos assistindo. É evidente que é preciso fazer um pente fino em relação às coisas que estão acontecendo no Brasil, mas temos que preservar a liberdade e quando que ocorre o princípio da perda da liberdade, ela vem justamente no ponto de vista que podemos dizer tributação. Tributação, regulamentação, escassez e nós temos perda da liberdade. E depois vem aí outros assuntos que, como as coisas estão de fato dentro de um desequilíbrio moral, esse desequilíbrio moral ele é moldado pelo caráter, então dentro de um esfacelamento, o caráter perde seus valores e as pessoas passam a ter desejos individuais e passa a querer o meu primeiro, o resto que se exploda. E é isso que nós estamos vendo no Brasil. Quando os lados conhecem o Estado de Direito, quando nós temos uma democracia, um Estado democrático, coeso, e quando nós temos um Estado de Direito, que não faz parte dessa politicagem ou dessa polaridade política, porque nós não vamos colocar as pessoas que foi esfacelado dentro desses quadros, dessas classes, dos representantes dessas classes, nós vamos colocar nessas indicações políticas, e assim nós vamos ter um apurado do Estado de Direito que vai observar fielmente
a Constituição não tendo compromisso com nada. Mas a maioria das pessoas que se encontram hoje dentro dessa polaridade, que tem vários representantes dessas classes, que eles continuam a falar sobre democracia, continuam a pronunciar essa palavra, mesmo porque eles não têm certeza que ele não sabe e não saberão e nem desejam saber o que é Estado democrático. Não tem nada a ver que o Estado de Direito é que assegura a coesão do Estado democrático, e isso está baseado sobre a educação, dois pontos, saúde e educação. Após isso, nós precisamos manter a segurança para garantir o Estado de Direito, que é a propriedade e a própria propriedade escassa, que é a própria pessoa. Então, quando nós chegamos a falar que quando os lados conhecem o Estado de Direito, isso quer dizer que nós temos um equilíbrio, nós temos uma saúde democrática, uma saúde política para reconhecer o Estado democrático de direito. Aí sim nós podemos sim, até constituir dentro de uma divergência, não dentro de uma inimizade, o que podemos chamar de esquerda e direita. Aí sim nós vamos ter um equilíbrio, mas todos voltados para o desenvolvimento do Estado democrático, ou seja, para o povo, sempre através do desenvolvimento, mesmo que seja ao contrário das ideias das quais muitos fazem desapurado para ser aplicado. O freio contrapeso jamais vai permitir que isso aconteça. Então, quando chegamos a esse ponto de os dois lados, tanto esquerda e direita, dentro desse composto freio contrapeso, quando eles conhecem, então o Estado de Direito ele funciona. Tudo acaba, gente. Isso eu te garanto. Acaba pobreza, indiferença, guerras, conflitos raciais, conflitos de comportamentos. Acaba essa guerra, dessa polaridade imbecilidadas que foi afundado pelos dois lados, não é só um lado, os dois lados estão completamente desequilibrados, precisa de um freio, precisa de um contrapeso, mas a casa que representa isso, infelizmente, encontra-se atolado e respira por canudo, preste a entrar em colapso mental, comportamental, moral já foi embora, comportamento político, isso já viajou. Então, tudo isso acaba, tá? Quando conhece o Estado de Direito, guerras, tráfico de droga, bandidagem, grupos armados, que artigo 5º, inciso 54, se não me falha, que é crime inafiançável e imprescritível a ação de armadas, seja civil, militar, armada, que afronta o Estado de Direito e o Estado democrático. E o que nós vemos, eu tenho um vídeo aí que eu vi, que eu não tenho esse hábito de fazer essa composição de ideias, de vídeos, porque não me convém. As pessoas têm que conhecer, têm que saber do que está ocorrendo. Então eu vi um vídeo que é gente armadas, bebendo, tudo com fuzil. E nós estamos vendo esse desmantelo do descumprimento da Constituição. Quando nós temos o Estado de Direito, os lados conhecem, isso acaba. Tráfico de droga, policial corrupto, tudo acaba. Escola volta ao normal, volta a ter um ensino de qualidade, saúde, sabe? Tudo volta ao normal. Quando se tem o Estado democrático, ou se conhece o Estado democrático e se conhece o Estado de Direito. Quando um lado só se defende da reação, da ação dos que atacaram por via das ações dessas pessoas, essas pessoas que defendem anulando a sua reação, isso quer dizer que o estado psicopático dele é extremamente doentio. Ele só conhece o ataque, ele conhece a reação da ação, mas anula a ação, fica só a reação e ele acusa a reação como se terrorismo, estados de direito. Você não pode responder. Se o policial revida um tiro de um bandido, o policial é que é o bandido, né? A professora não pode reclamar do aluno que o errado
a professora, não o aluno. Então, esse ato de você repreender a reação da ação daquele que se encontra é estado psicopático de direito. Essa pessoa precisa de tratamento. E é o que nós estamos vendo na nossa política. Então, essas pessoas são estúpidas. Eu estou falando abertamente, são estúpidas. A inteligência está sendo retirada dos homens que se encontram no poder. Eles imaginam que são o próprio poder. Isso já é uma anormalidade racional, mental, tudo que você possa imaginar tem um defeito psicopático. Essa forma de você atuar sendo o próprio poder é a mesma e a mesmo grau de qualidade de ação, de doentia, da pessoa reclamar a reação da sua própria ação, é o mesmo grau. É a mesma loucura, o mesmo doido que acredita que, não, eu posso matar você, mas você não pode me matar. Eu posso agredir você, mas você não pode me agredir. Eu sou o poder, mas você não me deu o poder. Eu já nasci poderoso, por isso eu vou mandar matar, vou expropriar você, eu vou prender você, eu vou dizer que você... Eu sou tudo isso que você possa imaginar. Então, essas pessoas são psicopaticamente doentes. Existe um depósito de confiança dentro do Estado Democrático de Direito. E foi usurpado há milhões, vamos dizer, há milhões de anos. Defendemos a usurpação e não o Estado de Direito. Todos nós estamos... Tem pessoas que defendem o roubo, o furto, defendem a legalidade, faz as pessoas... Isso é anticonstitucional, isso é ilegal. Sempre alguém está defendendo a legalidade da ação. Sempre. Não da reação. São poucos. E quando ocorre isso, tenho absoluta certeza, as pessoas são caladas na hora. A reação não pode funcionar na ação, do jeito que se encontra. E por que isso acontece? Porque não existe o Estado Democrático de Direito. Não existe o direito para legalizar o Estado Democrático. E você vê que são duas pessoas, dois espíritos para compor o espírito da lei. E parte do cidadão, não parte de poder. Eu já repeti isso 1000 vezes. Olha, o poder não pode determinar poder. O poder é criado para legalizar o Estado democrático. E o Estado democrático é que legaliza o poder no direito de ser estabelecido por essas mesmas pessoas. É um círculo. E o maior círculo é o cidadão. O que o faz vítima legítima de distorções claras de suas mentes doentes. Isto tem contaminado o mundo. Desde a religião, os poderes estabelecidos pelas meras mentiras, de garantias que o poder vai ficar com o homem. Olha, essas mentes doentinhas que eu te falo, que tanto o que reclama da reação da sua própria ação, quer dizer, o bandido rouba, mas não pode ser preso. O policial não pode prender o bandido, né? O bandido mata, tem que tomar cafezinho. Não pode de forma nenhuma falar que aquele rapaz foi maltratado. É muito triste isso. E aquele que é indicado pelo comportamento inconstitucional, essa desordem que nós estamos vivendo hoje, essa falta de garantia do Estado de Direito, Estado democrático, e do próprio direito de propriedade escassa do próprio homem, daquela liberdade que está atrelado à propriedade, essa pessoa, quando ela é indicada por essa desorganização e torna-se a organização um crime, essas pessoas passam a dizer que é o próprio poder. Então eles fazem o que fazem, invade, prende, não consulta, não existe mais consulta.
E essas pessoas acham que é o próprio poder. E que acham que vai ficar com o poder. Olha, Deus não vai permitir. Não permitirá tal coisa. Isso eu te garanto. O mundo está no espaço que não é para estar. O homem está ligado a um movimento de comportamento corpo a corpo. Nós precisamos um do outro. Assim como o Estado democrático e o Estado de direito precisam ser um só para garantir a propriedade física, para garantir o desenvolvimento, para garantir a ocupação social da propriedade. Temos que ter uma economia livre. O Estado não pode envolver-se com isso. Do corpo a corpo. E de leis que obrigam o comportamento da existência. Não pode sair dessas leis. Uma que conhecemos. É o que limita a matéria. Uma lei que limita a matéria, que quer dizer vida. Entre esse comportamento que está ligado leis materiais e leis da criação, que não é do conhecimento do homem, principalmente quando este está afastado daquilo que ele diz que é Estado laico. Tudo se afastou, acabou. Por isso nós estamos vivendo essa confusão toda. As regras são adotadas por via de colocarmos e os meios de mentir. Todo ser tem um pedaço de vida que vem da árvore e dá vida a todos, que é passado de um para o outro. O que falta é o conhecimento que deveria ser também passado e doutrinados. O que foi interrompido. Esse corpo foi interrompido, o Estado de Direito foi interrompido. Para não se perder no caminho do renovo. Todos devem voltar-se para o Criador, para o Criador, olhar para o centro da vida, que são os pais, para serem novamente orientados, os pais, que é a porta para ver o infinito, para ver o eterno, o centro da vida. E serve como imitação e mensagens para que venhamos constituir um país melhor. As instruções do mundo vêm justamente dessa orientação, essas instruções técnicas e científicas para fazermos com que a nossa sociedade venha crescer. Isso é democracia. Isso é democracia. E isso está faltando para nós, porque nós permitimos. Um abraço a todos e até mais.